Então, bom dia, turma. É, Ontem a gente teve nossa aula presencial, né? Eu deixei com vocês, com os que foram, né, para a aula. Eu deixei essa atividade aqui, que eu também vou disponibilizar em foto para vocês, tá certo? É, Essa primeira questão é muito simples e a gente já trabalhou, então não vou abordar ela, né? Pode revisar, a gente pode revisar mais essa questão das frações, certo? E algumas outras questões que a gente falou no decorrer da aula para vocês responderem, tá certo? A atividade. Deixa eu só pegar aqui a atividade que eu abordei na aula para tomar como exemplo. Muito bem, uma das questões era essa daqui, a terceira, né? Que fala: Vanessa comeu 1/8 das balas que estavam em um pote, aliás, né? Qual é a representação decimal dessas quantidades de bala que Vanessa comeu? Bem, pessoal, isso aqui é uma fração, né? Para quem não viu ainda. Fração representa o que, professor? Fração é uma parte de alguma coisa, né? Como eu descrevi na aula, como eu expliquei, por exemplo, se a gente tem ali um prato de arroz e tira uma colherada de arroz desse prato, a gente tirou uma fração do arroz desse prato. Se a gente tem um grupo de bombons no bolso e dá algum desses bombons para alguém, a gente tirou uma fração, certo? Então a fração é basicamente isso, é uma parte das coisas, né? Na aula também que a gente tava, né? Quem foi viu que eu desenhei aqui uma espécie de pizza, tá, pessoal? Bem mal feitinha mesmo, mas enfim, né? Só para destacar mesmo, certo? Então tá aqui, façam de conta que isso aqui é uma pizza, né? Essa pizza tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito fatias, né? Façamos de conta que eu comi duas fatias dessa pizza, certo? Vamos representar isso numa fração. Ou seja, a pizza tinha 8 fatias e eu comi duas. Então, para representar isso numa fração é o seguinte: eu coloco 2 em cima, um risquinho e o 8 embaixo. Certo, pessoal? Isso aqui é uma fração. Como se chama essa fração? Né? Nesse caso aqui, se chama 2/8. Por quê, professor? Porque a minha pizza não tinha 8 pedaços e eu não comi dois. Então, eu comi duas partes de um total de 8. Isso é fração, pessoal. É muito simples, né? É simples de entender, certo? Se eu tivesse comido 3 fatias da pizza, seria 3/8, não é isso? Porque eu comi 3 fatias de um total de 8, certo? Espero que essa parte tenha ficado entendida. É bem simples, né? Aqui, o número de cima, pessoal, é chamado de numerador, tá certo? Na fração, a gente tem os nomes corretos do número de cima é numerador, o número de baixo é denominador. O modo de falar, o número de cima a gente fala do jeito que ele é, 3, né? 3 normal. O número de baixo, se é um 8, a gente fala oitavo. Se é um 7, a gente fala sétimo. Se é um 6, a gente fala sexto. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Por exemplo, se fosse 3, vamos colocar aqui, 3/3. Seria 3/3. Se fosse 3/4, não importando o número de cima, é só para a gente demonstrar como se chama o número de baixo, né? Seria 3/4. Se fosse um 5, seria quintos. Se fosse um 6, seria sextos. E assim sucessivamente, tá, pessoal? O número de baixo a gente tem que falar assim: terços, quartos, quintos, sétimos, sextos, oitavos, nonos, enfim, né? A gente tem que falar dessa forma. Tá certo? Ficou mais ou menos compreendido? O número de cima, que é o numerador, a gente fala
do jeito que ele é mesmo. 3, né? 2. O número de baixo é que tem que ser mudado, né? 3 oitavos, 2 oitavos, 3 quartos e assim sucessivamente. Tá bom? Agora voltemos aqui para a nossa questão, né? A questão diz que a Vanessa comeu 1/8 das balas que estavam em um pote, certo? Ou seja, nesse pote tinha quantas balas, pessoal? Nesse pote tinha 8 balas, né? Que o total é 8. Ela comeu uma. Agora a questão pede o seguinte: qual é a representação decimal dessas quantidades de bala que Vanessa comeu? A gente abordou na aula também o que são os números decimais, pessoal. Para explicar sobre os números decimais, na aula a gente utilizou o quadro de ordens, né? Eu não escrevi aqui, mas isso aqui é um quadro de ordens, tá? Quadro de ordens. É mal feito mesmo, só para ter o nome em cima, tá, pessoal? Quadro de ordens a gente já utilizou em aula, né? Aquele quadro que tem as unidades, dezenas, centenas. Mas para expressar os números decimais, a gente tem que acrescentar mais os décimos, os centésimos e os milésimos, certo? O quadro de ordens é imenso, né? Mas a gente costuma utilizar as nomenclaturas mais básicas, né? Que a gente vê no dia a dia, que é mais até chegar na dezena de milhar, né? Aqui só tem centena, dezena, unidade, décimo, centésimo e milésimo, certo? Vocês lembram certamente o que é unidade, o que é dezena, né? Uma unidade é 1, uma dezena é 10, uma centena é 100, não é isso? E aí, os números decimais o que são? Nada mais é um número decimal do que um número que tem vírgula, né? Se eu vou na venda da esquina e compro um bombom ou qualquer coisa que seja por 50 centavos, por 80 centavos, por 95 centavos, como é que eu vou representar? Né? 95 centavos não chega a ser R$ 1, né, pessoal? Então, eu não posso colocar como unidade, eu tenho que colocar como número decimal, não é isso? Então, o que é que eu faço a respeito disso? Quando eu tenho, por exemplo, 95 centavos, eu tenho que colocar o zero aqui, né, na casa das unidades, porque não tem uma unidade ainda. A vírgula, né, que já tem aqui uma vírgula representando. E aí sim, colocar o 9 nos décimos e o 5 nos centésimos. Ou seja, aqui eu tenho representado o número, vou até escrever aqui embaixo, 0,95, né? Isso aqui, em reais, é 95 centavos, tá, pessoal? E a gente representa dessa forma. Se fosse 50 centavos, coloca o zero aqui novamente, a vírgula, certo? O 5 aqui nos décimos, certo? E aqui, professor, tem que colocar o zero? Posso colocar, mas às vezes não tem gente que não coloca, não é uma regra. Quando é só zero aqui para frente, nem sempre você tem que colocar, certo? 0,5 quer dizer que já é, né, a metade de um todo. Estando aqui na casa dos décimos, você poderia colocar só 0,5, mas de preferência coloque 0,50 para ficar bem representado, tá ok? Agora, se fosse 0,05, aí você teria que mesmo, por lei, que colocar tudo, certo? Quando tem um número na frente que não seja o zero, como aqui, você coloca também, sem problemas. Por exemplo, a gente usou o exemplo da bomba no posto de gasolina, né? Que lá é um dos lugares, um dos poucos lugares onde a gente vê no dia a dia que o número vai até o milésimo, né? Por exemplo, se a gasolina estiver custando R$ 6,99 e 9 milésimos, vamos dizer assim, milionésimos, né? Como as pessoas costumam falar. Então vamos colocar aqui, são R$ 6, né? Se são R$ 6, são 6 unidades, não é isso? 99, né? E um 9 no final na casa dos milésimos. Às vezes na bomba de combustível, no posto de gasolina, aparece esse valor aqui. Mas é uma das poucas vezes que a gente vê esse valor no nosso dia a dia, né? Geralmente os valores vêm mais só até a casa dos centésimos. Tá ok, pessoal? Então vocês já entenderam o que é o número decimal, né? Tem que pôr a vírgula aqui, tá, pessoal?
é um número que tem vírgula, né? É um número que não é um número inteiro, né? O que é um número inteiro? É um número fechado. O 10, o 20, o 8, o 7, certo? São números inteiros. O número que tem a vírgula, ele é um número decimal, tá certo? Então, já entenderam mais ou menos, né? Creio que sim. E a questão pede para representar de forma decimal, né, a quantidade de bolinhos que a Vanessa comeu, né? Para representar de forma decimal, pessoal, tem uma fórmula, tem uma regra. Quando eu tenho uma fração, que no caso é 1/8, né, que a questão nos diz, quando eu tenho uma fração dessa, para representar ela de forma decimal, eu tenho que dividir o número 1 por 8. Então vamos montar aqui, fazer a chavezinha, né, que a gente faz da divisão, colocar o 8. Pessoal, o 1 é muito pequeno para dividir por 8. O que é que a gente pode fazer? A gente pode colocar um 0 aqui, né? Aí fica 10 por 8. Mas eu não posso colocar esse 10 sem alterar alguma coisa aqui no quociente, que é o nosso resultado, onde a gente vai montando o resultado da nossa conta, né? Se eu coloquei um 0 aqui, eu tenho que colocar aqui embaixo um 0 e uma vírgula, para só então seguir fazendo a minha divisão. Porque eu não posso do nada acrescentar um 0 e deixar aqui como se não tivesse nada. Então 10 dividido para 8. Quantas vezes o número 8 cabe no número 10? Uma vez, né, pessoal? 1 vezes 8 é igual a 8. Para 10 faltam 2, não é isso? Me sobrou 2. 2 também é menor que 8. O que eu posso fazer? Acrescentar um 0. E agora, professor, coloca uma vírgula na frente, de novo em um 0? Não. Depois de colocar o primeiro 0 e a primeira vírgula, vocês não precisam e não podem mais colocar nenhum 0 e nenhuma vírgula aqui no quociente, que é o resultado da conta, certo? Ficou 20 para dividir para 8. Quantas vezes o número 8 cabe dentro do número 20? 2 vezes, né, pessoal? 2 vezes 8 é igual a 16, né? 2 vezes 8 é igual a 16. Para 20 falta 4. O que eu posso fazer agora? O 4 continua sendo menor. Coloco um 0 encostado do 4 e fica 40. Não coloco nenhum 0 aqui, nenhuma vírgula a mais, tá, pessoal? 40 dividido para 8. Qual o número que multiplicando por 8 eu vou obter o número 40? É o número 5, pessoal. 5 vezes 8 é igual a 40. Para 40, não falta nada, terminou a nossa divisão, certo? Então a resposta correta aqui, que a gente trabalhou lá na turma, a resposta correta é 0,125, né? 0,125. Beleza? Compreenderam? Então, a partir do que foi visto, né, também no quadro de ordens que a gente desenhou, vocês podem ter uma ideia do tamanho dos números, né? Por exemplo, aqui tem uma sequência, observe os números no quadro abaixo, né? Tem 2,03, 1,88, 2,37, 1,9 e 2,5. A questão pede para dizer qual das suas opções traz esses números em forma decrescente. A forma decrescente é do maior para o menor, não é isso? Então, qual dessas opções traz esses números que foram representados aqui primeiro em ordem decrescente, do maior para o menor? Aquilo que eu falei no quadro de ordens, tá, pessoal? Ó, vamos observar aqui. O 2,5 é o maior número que temos aqui nessa sequência. Por quê, professor? Lembram-se do que a gente escreveu aqui, né? Vocês podem pensar que o 2,37 é maior, porque, né, tem o 37, mas não é, pessoal. Por quê? Vamos escrever aqui o 2,5, certo? 2,5. Lembram-se que quando é 50, às vezes a gente não coloca o 0. Pois é, aqui tem um zerinho que não foi colocado porque não havia necessidade, mas ele está lá. Então é 2,50, certo? Será que 2,50 é maior que 2,37? Lógico que é. Então, vocês têm que ficarem atentos a respeito
disso, tá certo? Se fosse um 2,9, seria 2,90. Se fosse 2,7, seria 2,70. A não ser que tenha um número na frente. No caso aqui do 2,37, certo? Se fosse só 2,3, seria 2,30. 2,30. Né? Mas como tem o 7, então é 2,37. Quando é o número redondo, né? Por exemplo, aqui, ó, 1,9 é 1,90, certo? Então vamos lá. A única opção que traz o maior número, que é o número 2,5, em primeiro é a letra D. Então de cara a gente já sabe que é ela, né? Primeiro número maior, né? 2,5, segundo número maior 2,37, terceiro número 2,03, quarto número 1,9 ou 90 e o quinto e último número 1,88, certo? Espero que tenha ficado compreendida essa questão para vocês, tá bom? Então, pessoal, o vídeo já está ficando um pouco longo. Eu vou explicar essa questão aqui, que é a número 5, né? A gente tem até pulado ela. E vocês vão fazer as questões que vocês conseguirem, certo? As duas primeiras, até quando eu for mostrar na folha, eu vou dizer a vocês, tá certo? Observe o número no quadro abaixo, né? Vocês podem ver que a gente tem o número 56.283. Quantas centenas este número possui? Pessoal, na aula que a gente teve presencial, quem estava lá pôde ver, a gente trabalhou, a gente falou sobre isso, né? A gente fez o quadro de ordens novamente. Tem um jeito mais complexo e mais demorado de descobrir quantas centenas tem um número, né? Mas, para ficar mais fácil, vocês podem só fazer o quadro de ordens ou simplesmente imaginá-lo na mente de vocês, né? Um quadro de ordens que tem o número 56.000. Só rever aqui, 256.283, ele é um número que chega à casa das dezenas de milhar, não é isso? Por quê, professor? Porque, vejam bem, é 56.283, 56 mil, né? 50 mil é formado por 5 dezenas de milhar, né? 5 vezes o número 10.000. Né? 5 vezes 10.000. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. 5 vezes 10.000. Por isso que tem 5 dezenas de milhar. Então, para representar esse número, a gente precisa escrever o quadro de ordens dessa forma: dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade, né? Então, vamos lá. Na dezena de milhar vai o número 5, porque são 5 dezenas de milhar. Na unidade de milhar vai o 6, né? Porque é 56 mil, né? 6 unidades de milhar, quer dizer que tem mais 6 mil. Tem 5 vezes 10 mil mais 6 mil, né? 56 mil. Nas centenas, a gente tem 2, né? Que é 283, então tem 2 centenas mais 8 dezenas normais e mais 3 unidades, certo? 56.283. Como é que eu sei, professor, quantas centenas tem esse número? É simples, pessoal. É só pegar aqui, né? Da esquerda aqui para a direita, vem, até chegar na casa das centenas, ó. Cheguei na casa das centenas, só separa este número, certo? Só separa o número, ok? Separei o número, cheguei na casa da centena, separei. Que número eu fiquei? Fiquei com 562. Então, o número 56.283 tem 562 centenas. Certo, pessoal? Viram como não tem segredo? É simples demais. Você pega o número, coloca no quadro de ordens, né? 56.283. Pega aqui da esquerda até chegar na casa das centenas e depois é só separar os números que ficaram aqui dentro, né? 562 centenas para formar o número 56.283. Beleza? Compreenderam? Com números mais pequenos, vocês vão observar se o número tem dezena de milhar ou se só tem unidade de milhar, né? Unidade de milhar vai até o 9, né? 9.999 ainda só tem unidades de milhar. De 10.000 em diante, aí já tem dezena de milhar, né? Então, vocês precisam se atentar a isso, certo? Na atividade que eu passei,
tem aqui, né? Questão 1, muito simples. Questão 2 é só subtração, muito simples. Questão 3 é aquela parte da fração em número decimal que eu expliquei. A questão 4 é essa que eu acabei de falar, né? Perguntando quantas centenas tem esse número, quantas centenas esse número possui, certo? E aqui na quinta questão, a gente tem, né, para vocês dizerem qual é a sequência certa desse número. Aqui eu pedi a ordem crescente, não foi a decrescente. Então, essa daqui vai do menor para o maior. Vocês assistam a aula e vocês conseguirão responder de boa, certo? É importante, pessoal, que vocês assistam, certo? E que prestem atenção, beleza? Então, é só isso. Qualquer coisa me manda mensagem e bom estudo.